Salve, salve! Voz 03 já tá no ar aqui, agradecendo a todos. Voz 03 Podcast está no Instagram, YouTube e TikTok. E hoje eu estou com ele aqui, o nosso teólogo dos quadrinhos da era 80, 90 e 2000. Meu grande amigo de infância, Keldson. E aí, que se apresenta a galera aí do Voz 03 aí. E aí, galera, pessoal, hoje o podcast tá maravilhoso, viu? Nós vamos falar aqui dessa época dos anos 80, 90, 2000, que praticamente foi a infância de ouro da gente, entendeu? Uma década muito importante aqui. Nós vamos falar de muita coisa boa, coisas que vocês vão lembrar e vão ver várias vezes esse vídeo, porque vocês realmente vão entender como a nossa época, a nossa infância foi uma das melhores, né? Foi um macro das infâncias que a gente já passou aqui. Praticamente. A melhor, né? Não tem discussão, por mais que a atual geração dos teus filhos, dos nossos netos, vão ser a geração com o maior recurso de tecnologia, vai ter os melhores remédios, as melhores ferramentas, mas de diversão, raiz, a nossa geração vai ser a melhor. E tá, é a melhor. não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem nem como competir. É que eu disse, nessa era de 80, 90 até 2000 ali, tanta questão, tudo, né? Esporte, novelas, quadrinhos, desenho, tudo parece que era mais apaixonante, né? E hoje nós vamos começar com um pequeno tema logo aqui com a questão assim. O que tu acha que porque a mídia parece que desistiu de fazer com paixão os desenhos para as crianças. Você que é pai, né? Você tem o Levi, que tem quantos anos o Levi? Levi tem 7. 7 anos. Tu vai ver lá os desenhos que ele assiste, não tem aquela coisa que prende, né? O que tu, na opinião do nosso teólogo aqui, dos quadrinhos, o que tu acha que fez a mídia desistir de fazer aquela coisa com paixão? Olha, primeiramente eu tenho pura certeza, né? Porque, primeiramente, a mídia quer recursos. A mídia quer, verba, quer money. Então, tudo para ela que não tem mais sentido, ela vai deixar de mão. Quando a tecnologia vai andando junto, ela vai andando junto com a tecnologia. Então, com essa tecnologia que a gente está tendo, melhora muitas coisas. Melhora bastante. Mas a mídia, ela vai acompanhando, ela esquece realmente aquilo que dá... Não só prende a criança, mas dá educação para a criança. Hoje que a gente vê é desenhos de morte, falando coisas que são incabíveis para a criança. A criança ela não se prende muito àquilo. Eu me lembro na minha época, quando ia passar uma série, um desenho, olha, tal horário, nós tudinho fazer isso aqui, começa às 10 horas. Nesse horário que tinha, ninguém saía de casa e assistir. Depois, quando terminava... Boneco assassino. Quando chegava aqui na rua, que todo mundo ficava na rua tantas horas da noite, começava a comentar os filmes dos desenhos. Uma coisa muito importante quando tinha, que nessa nossa época aqui, Samuel viveu essa época aqui, Gabriel também chegou a pegar um pouco dessa época, ele nasceu em 98, Gabriel, meu sobrinho. Olha aí, quando tinha um filme... Nós não tínhamos TV a cabo, né? Uhum. Nem o videocassete estava começando a entrar. Tinha um filme que ia passar tal hora, 10 horas da noite. Tava todo mundo aqui na rua conversando. 9h30, olha, o filme vai começar daqui a pouco. Dava 10 horas, todo mundo ia para suas casas. Quando chegava no outro dia era só os comentários. Por quê? Porque, sabe, se um perdesse, só depois de 2, 3 anos. Uhum. Aí a mídia ia chegar e repetir. Tal filme. Era desse jeito. Hoje em dia é o quê? Se tiver um filme bacana, ninguém quer assistir. Depois eu baixo e assisto. Mas não é aquela mesma empolgação. A paixão. Exatamente. Quando você assistiu o filme ali, tava pais, tava a mãe, tava irmão, tava todo mundo, ninguém ia perder. Hoje em dia você vai assistir um filme, você assiste um filme só. Assiste um filme só, isso é triste. É triste demais você assistir um filme só. É triste demais. Hoje poucas famílias não vão se reunir, bora assistir um filme. E assim, esse filme eu não gosto, eu gosto mais assim. Mas não é que nem antigamente, você assistia um filme e rapaz, chamava a atenção de todo mundo. Hoje é o contrário, é a mesma coisa assim. Eu me lembro que das 7 horas da noite, todo mundo vinha na porta e olhava para um lado para o outro. Tem alguém na rua. Aí vinha e caminhava, sentava na calçada aqui. A porta aqui mesmo do Samuel. Samuel, nós se reunia aqui, sentava eu, Mingau, Samuel vinha, nós brincava, aí ficava ali, curtia, contava história. Aí depois ninguém queria ir para casa.
Mas a mãe tinha que gritar, vem menino, entra pra jantar. Era desse jeito que a gente fazia. Hoje em dia é diferente, você sai na rua, não tem ninguém. Ninguém quer sair de casa. Porque como você falou, a mídia, de vez ela preservar esses conteúdos antigos, que hoje, uma coisa do YouTube, da internet, que eu acho muito boa e foi eficiente, que quando você quiser acessar esses conteúdos antigos, você consegue acessar, né? Para relembrar os tempos dos anos 80, 90, 2000, você consegue acessar. E poucas pessoas têm esse acesso. Muitas, na verdade, têm esse acesso, mas não querem acessar mais. Porque a mídia ela já começa a impor outro tipo de conteúdo que às vezes nós achamos que vai preparar a pessoa para o mundo, né? Mas eles não preparam. Deixa assim a pessoa praticamente ansiosa. É diferente de hoje. Hoje, quando você vai conversar com o adolescente, ele fica às vezes, até preocupado no que ele vai ser. Mas na nossa época, perguntava para uma criança: o que tu quer ser? Na nossa época, ele vai dizer: eu quero jogador. Quer ser Romário. Ou então, eles até brincavam: eu quero ser que nem o Super-Homem. Porque os desenhos de antigamente, eles eram mais apaixonantes. Tinham mais brincadeiras. E praticamente o conteúdo é que nem hoje o show de stand-up. Hoje os shows de stand-up eles são um pouquinho mais agressivos, né? Porque não existe riso se eu não te criticar. Eles sempre pegam uma pessoa, um conteúdo, uma pessoa com uma condição diferente. Aí eles criticam, né? Às vezes a pessoa para que as pessoas riem. E às vezes tem aqueles palavrões. Mas os stand-up antigamente, vamos supor, os conteúdos antigamente, Trapalhões, essa questão todinha, eram o Chaves. O Chaves é uma das melhores séries que existe, que hoje até todo mundo assiste. É uma coisa que não é ofensiva, é repetitiva, mas todo mundo quer assistir o Chaves, e é engraçado. E prende a atenção de todo mundo. É os mesmos episódios, conteúdo, mas prende a atenção de todo mundo, né? Então, quando você fala assim, por que a mídia deixa, ela quer ter aquilo, se ela vê que não tem recurso, não tem dinheiro, não tem monies entrando no caixa, ela deixa de mão. Mas eu acredito que preservar esses conteúdos da nossa época seria muito bom. E quem ficou responsável de preservar isso aqui, praticamente a gente, que tem aquela paixão. Então poucos ainda da gente da mostra, olha, eu fazia isso aqui, como eu mostro primeiro sobre o Gabriel, quero te mostrar um negócio aqui. Dessa época aqui, olha os efeitos especiais dessa época aqui. Olha como é bacana. E fora que também as brincadeiras, cara. As brincadeiras eram divertidas, né? Cai no poço, chuta a lata. Tinha uma mágica que eu fazia, que eu acreditava. Tinha do tiro do dedo. Do dedo, assim que tu fala assim, eu vou tirar o dedo. Eu acreditava que tu tirava o dedo. Bel, deixa eu ver aqui. Acreditava. Tu dá quantos anos, Bel? Eu vou fazer 31 anos agora em agosto. 31, eu tô com 42. 42. Gente, apesar quando a gente ia brincar, o Bel ele era menor, né? Era o menor da turma. Mas o Bel era aquele menorzinho que ele queria estar no meio dos grandões. Queria todo tempo estar brincando ali. Então ele tava ali, a gente ia pro lugar. Bel, tu não vai que aqui é mais perigoso. Mas o Bel ia. Bel era aquele pequenininho, mas aquele pequenininho valentão. E queria lá e tal. E não, eu quero participar disso daqui. Então, eu fazia essa mágica do dedo, ele acreditava. Até hoje eu faço essa mágica do dedo, pessoal. Faço para minha sobrinha, ela acredita. Então, essas são coisas mínimas da nossa infância, mas que quando a gente traz ela de volta, a gente percebe que tem uma paixão, né? E se a gente esquecer essas coisas da infância que são ótimas, realmente a infância ela é perdida. Ela é perdida. Então, o que a gente conviveu nessa época, as brincadeiras como o Bel falou aí, às vezes dava 9 horas da noite nós estávamos brincando de esconde-esconde. Ninguém queria ficar em casa. Ficar em casa naquela época era um tédio. Exatamente. Era como se fosse assim, você brincava de tarde, ia banhar, jantava às vezes logo cedo, aí quando dava 7h30 você saía na porta da rua. Aí ficava assim só visualizando quem é que estava na porta. Quando você olhava alguém na porta, já ia lá para conversar. Cara, e assim, pessoal, falando pra vocês, quem é Bel sou eu, é meu apelido de infância aqui do meu bairro, Bel, entendeu? Bel, bota lá assim, ó. Eu chamo ele só como Bel. Samuel, mas eu chamo ele de Bel. Tua mãe também me chama muito só de Bel. Bel. Na verdade,
falando, quando a gente tá falando de nostalgia, de lembranças, né, de passado, né? Na verdade, o Bel, o apelido, quem me botou foi Carlinhos, né? Ele que me botou esse apelido de Bel. Porque aqui, claro que não vou tirar minha camisa, bem aqui, tinha que ver aquilo meu aqui, tinha um negócio aqui inchado, né? Uhum. Aí dizia que aqui eu era como se fosse um Megazord, porque o Megazord, o Megazord tinha desse carro bem aqui, né? O Megazord dos Power Rangers, né? Aí botaram o Bel, não sei porquê, mas uns dizem também aquele assunto que a gente não vai colocar aqui, né? Que é lá do saudoso... Bando do Bel. Então lembra, né? Bando do Bel. Então, que eu disse. Aí, qual o desenho que te lembra mais? Assim, o desenho assim que tu fala assim, pô, esse desenho eu vou levar pro meu túmulo, assim, posso dizer. Mais um desenho que eu assistia bastante. Que esse desenho é meados dos anos 80. Praticamente ele deixou de passar nos anos 90, ali 90 e 93. Existe vários, né? Eu me lembro do Muppet Babies. Quem assistiu Muppet Babies, que é aqueles animaizinhos que a babá nunca aparecia e eles estavam todo lado brincando. O que acontecia com eles? Existe hoje praticamente tipo uns remake parecido com o Muppet Baby, né? Como o Mundo de Bob. O Mundo de Bob, para quem assistiu nos anos 90, é como se fosse o remake dos Muppet Babies, que os Muppet Babies brincavam ali, de repente eles imaginavam estar no lugar e sempre eles faziam um tipo de uma cena de um filme. Fazia Star Wars, eles faziam Indiana Jones. Então a mente deles era todo o tempo assim que eles estavam em outro lugar. Era a brincadeira, Muppet Babies. A turma também era muito importante e muito legal, mas os Muppet Babies eles ficaram assim marcados. Até a música, né, que era uma música baseada assim dos anos 70. Sabe cantar? Eu não lembro, mas era muito bacana. Não me lembro, não. Pra quem não sabe, os Muppet Babies eles ainda são muito lembrados nos Estados Unidos. Os Muppet Babies eles são muito lembrados aí nos Estados Unidos. Se você vê, ainda tem alguns filmes que passam e geralmente quando tem tempos nostálgicos nos Estados Unidos, acontece lá, eles mostram os Muppet Babies. Fala isso, acho que em Os 2005, Muppet acho que foi em 2005 ou foi 2004, fizeram um deles, né? Tipo, mas só que não fez tanto sucesso, não. Olha que eles fizeram os Muppet Babies, aí tiveram os Muppet Babies em Nova York. No máximo teve aí. O mais legal pra mim que eu gostava era o 3, 4 sapinho. filmes. O sapinho, né? É o Caco. Aí tinha Era o Sapinho. aí tinha A Pig. um pig, né? Tinha o Gonzo, o Caco, o Pig, o Animal, o Era Foz. Era como se fosse a TV Colosso americana. Exatamente, teve o Colosso americano. A TV Colosso. O que eu mais achava que esse TV Colosso era uma coisa bacana, que é quando ele batia o triângulo, né? Que era a hora do almoço. Tá na hora, rapaziada! Ele é um monte de cachorro. Ele falava isso até, eu já me lembro assim. Atenção, tá na hora de meter a fome! Na mesa, pessoal! Eles iam pra ele assim. Aí meu, um monte de cachorro assim, ó. Era mala de um bem que era bem icônico. Era o Capachão Priscila, que era o que era apaixonado pela Priscila Capachão, e o Gilmar, que ficava ali, que praticamente era o cameraman do Gilmar. A máscara, ó. Então, pessoal, naquele tempo, a nossa infância, a indústria, ela trabalhava 100% para a fase infantil e juvenil. É tão incrível que nós, com 12 a 13 anos, ainda era criança. Hoje, as pessoas com 12 e 13 já não é mais tratada como criança. Existe um lado positivo também, mas eu vejo assim que cada tempo seu tempo. Mas assim, era uma coisa bem prazerosa. A gente ainda brincava na rua de carro, de boneco, né? De luta. Depois dessa fase que o mercado trabalhou muito, né? Essa questão de fantasia, de animais, de pelúcia. Aí veio a TV Manchete, que foi trazer os desenhos de luta.
Aí que veio chegar É. a fase, posso dizer assim, foi trabalhar pra fase pré-adolescência. Exatamente. Aí que vem entrar o Street Fighter, que eu quero que você fale sobre Street Fighter, Cavaleiros. Aí eu falo, como foi que tu conheceu o Street Fighter? Tava ali, te chamaram, bora aqui assistir um desenho. Realmente a TV Manchete foi ela que trouxe aquela época do... os Power Rangers, né? Os Power Rangers, na verdade, é como se fosse uma versão dos Changeman, dos Gogo Fives e dos Black RX? dos Flashman. Aí também veio Kamen Rider Black RX, veio Spilvan, veio Giban, veio Jiraiya. A Manchete todinha trouxe esse conteúdo, não só prendia a pré-adolescência, mas também as crianças assim de 6 a 10 anos também assistiam o conteúdo. Mas como a gente vinha falando, não era aquela coisa assim que deixava a criança perplexa, né? Esse como a gente falamos. Ela gostava, brincava na rua, não tinha aquele conteúdo muito forte, agressivo, então todo mundo brincava bastante. Aí a Band TV começou a trazer, ela já trouxe já o Spielberg, aí outros conteúdos também, e também essa época do Street Fighter, que ele é um jogo praticamente ali da década de 90, né? Então eu comecei a jogar Street Fighter, na verdade, eu olhei primeiro o Final Fight, né? Final Fight? Final Fight, que é aquele jogo de rua. Ah, sim, sim. Aí o meu irmão me apresentou lá no fliperama. Eles estavam conversando assim, rapaz, eu fui lá, aí eu joguei uma faca no cara, aí o cara deu um tiro, e eu ficava imaginando assim, rapaz, eles estavam brigando, né? Rapaz, quando ele jogou a faca eu me abaixei, eu tô falando. Não, tô falando de um jogo ali muito massa. Outro dia eu te levo lá. Uma segunda vez que ele me levava. Qual teu irmão? Kilson, que era o fliperama, mas toda vez que ele me levava. Saudoso Miliano? Isso, Saudoso Miliano. Na verdade não é Miliano, se chamava Cabeludo. Cabeludo. É da onde caiu esse cabeludo? Isso é mais antigo, ele era lá da Coab, perto onde hoje é o Cantinho Doce, ele é mais pro lado, Cabeludo. O ruim, toda vez que o Kilson me levava, olha, eu vou te botar pra jogar. Ele jogava 2 fichas, eu não jogava nenhuma. Porque era aquele medo, não, se jogar ele vai perder, E eu olhando ali, jogando Final Fight. Aí depois eu comecei a ir pro Nintendo, comecei a jogar Mortal Kombat. Mas quando eu fui pro fliperama mesmo, que eu olhei a primeira vez o Final Fight, aí eu olhei uma segunda máquina. Essa segunda máquina eu olhei ali diferente. Aí era Street Fighter. Aí foi que eu comecei a gostar Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Eu comecei a jogar Street Fighter, comecei a aprender lá, fazia tudo doido. Rapaz, faz desse. De vez em quando chegavam os caras, não, deixa eu ganhar esse round pra ti. E realmente ganhava, né? Só que eu ficava assim, poxa, mas eu quero jogar. Aí, não, eu joguei assim. Aí eu perdi um round e ganhava o outro. Perdi um round e jogava o outro. Aí também eu li a máquina de Mortal Kombat em fliperama, que é uma coisa mais real do que o videogame, né? Que nós chamamos hoje de arcade. Chamar naquela era de fliperama. Nem entendia que era arcade. Aí começou a surgir aquelas revistas que tinham conteúdo de como você fazia os golpes. Eu via comprando as revistas. Rapaz, aquelas revistas eram febre. Hoje em dia você quer saber um conteúdo é só na internet, né? Mas a revista lá, o novo Street Fighter com 4 novos personagens, rapaz, era uma febre. Isso daí foi até 98, como você falou, meados de 2000, que começaram a ver depois os jogos de GTA, né? Que o pessoal começou a jogar. Sim, E tinha o Mario também, que, olha, em relação aos games de hoje e os games de antigamente, os games de hoje são muito bons. A ilustração, né, o conteúdo, aquela coisa mais realista, né? A gente percebe que cada vez mais fica mais real. Se você reparar a dificuldade de você jogar um jogo bem antigo e de hoje, o antigo ele é mais complexo. Ali você tinha que treinar o jogo mesmo, treinar às vezes dias, semanas, até mês, se você quisesse gerar. Hoje, os jogos de hoje esses mais realistas, existe ali um conteúdo que você pode estudar antes. Às vezes o jogo, quando você está jogando, ele lhe dá ali informações, lhe dá código, como você procede. Quem jogou Mario Bros sabe que Mario Bros não se zerava numa semana nem em um mês. Às vezes demorava anos até você descobrir as passagens secretas ali. Você tinha que jogar para zerar, abrir tanta fase. Você morria 15 vezes naquela fase para entender como ela funcionava.
Então, tipo assim, o desafio dos games antigos eu achava muito melhor do que o de hoje. Hoje é bom, como eu falei, o gráfico é bom, mas se você tiver um jogo, você treina um pouquinho, obedece lá como é que se faz todos os comandos, aí você vai no YouTube, vê como é que passa das fases, você joga legal. Mas antigamente, que você tinha que treinar mesmo, treinar para poder conseguir resolver qualquer conteúdo. Então, isso que era prazeroso. uhum. Isso que era prazeroso. Então, tipo assim, o mais legal de tudo isso é porque assim, o que acontece? Pra geração mais nova, nem todo mundo tinha o poder de comprar revista. Uhum. Então, o que era legal? Tipo assim, ele tinha a revista, ou eu anotava, ou ele me emprestava. Então, tudo isso era legal, a convivência, o fazer eu sair da minha casa pra ir na casa dele. E o pior não, assim, que eu falo assim, o mais legal, não posso botar como dificuldade, o mais legal é que, tipo assim, aí tu ia na casa de alguns amigos que tinha, às vezes só tinha um controle. Só tinha um controle. E hoje que eu vejo assim, aí o cara tem um jogo super legal. Se o cara for curioso, o cara tem as ferramentas que a internet proporciona, ele pode facilitar o desenvolvimento dele mais rápido. Claro que existe, né, toda uma equipe que às vezes impede disso, né? Que tem uma equipe aqui, Gabriel, qual é o nome da equipe? Gabriel, que sempre fica atrás dos grandes games para tentar ver se tem alguém hackeando. Geralmente é a indústria desenvolvedora que trabalha nisso. Eles evitam. Antigamente não tinha isso, né? Exatamente. Então a gente tinha que ser bom. E um ponto importante, porque assim, Gabriel, que eu digo praticamente que é um crânio na parte desses jogos mais atuais, o Gabriel sabe que quando tem uma versão, daqui a um mês sai uma nova versão do jogo, né, Gabriel? É mais rápido sair várias versões. Naquela época, se você jogava o Street Fighter, ele demorava de 1 a 1 ano e meio para sair um novo Street Fighter. Porque só aquele jogo ali captava a atenção de todo mundo e a pessoa ia até zerar. Então, quando tinha o Mario Bros, aí para sair um novo conteúdo do Mario Bros, demorava de 1 ano a 2 anos. Hoje, se você tem um jogo, daqui a pouco, 3 meses, sai uma nova versão. Porque você consegue ter um acesso mais rápido, mais fácil, e você consegue zerar até mais rápido o jogo, entendeu? A dificuldade não é tão grande como a dos jogos antigos. Aí então, é tipo, hoje que nem o Netflix. O Netflix tem um filme, aí sai um filme no cinema, ele demora o quê? O tanto de 1 ano para jogar o filme, né? Uhum. Enquanto outras que são pagas demora 1 semana, 2. Então o conteúdo de uma nova versão demorava mais para sair do que hoje. Hoje rapidinho tem uma nova versão. Tu tá falando uma coisa bem cara, porque assim, na verdade assim, não é o nosso tema, mas são teorias que assim, sabe que hoje em dia, se tu for conversar com qualquer jovem, você que é pai, né, você é pai de uma, a Lohana a mais velha tem quantos anos? Tem 21. 21, aí a do meio? Lorena, 16. 16 anos, a gente era preparado para esperar o tempo, em tudo, os nossos prazeres. Verdade. Nossos prazeres, que eu falo prazeres normais, não é prazer maldoso. Então a gente sabia, se chegou bem aqui o Street Fighter, vai ter Street Fighter 2, a gente falava daqui a 2 anos, então a gente esperava numa boa. Hoje em dia, a mídia, o mercado, como a gente quer tudo mais rápido, os nossos prazeres mais rápido, então quando a gente traz isso tanto para nós, quero mais rápido porque a internet me dá mais rápido, então isso acabou proporcionando para mim muitos problemas mentais, né? Mas é outro assunto que a gente vai estar conversando outro dia. Então, quando a mídia realmente trabalhou com o tempo certinho, fez a gente ser saudável hoje, não estou dizendo que, né? Mas já é outro tema. Então, assim, aí a Manchete e a Band trabalhou 100%, né? Você conheceu lá o Street Fighter. E tem uma grande rivalidade, né? O Street Fighter com Mortal Kombat, né? Praticamente eram jogos de luta daquela época que ficavam competindo. O Mortal ele trouxe uma coisa diferente do Street Fighter, né? Que no final de cada round você podia executar o seu oponente, né? Então o pessoal achou que dali inovador. Aí depois do Mortal Kombat veio também o The King of Fight, né? Que é uma mistura de 3 jogos juntos, 3 jogos. Essa mistura. O crossover ali? Exatamente. Ali tem Art of Fight, Fatal Fury. Ali são os jogos Fatal Fury, que também é da época do Street Fighter. O Fatal Fury, o Mortal Kombat, o Street Fighter são da mesma época. O Art of Fight também. Aí pegaram as pessoas do Art of Fight,
do Fatal Fury e mais outros também fizeram The King of Fight, que é os reis de briga, né? Os reis da luta praticamente. E o The King, ele também foi um jogo inovador. Por quê? Porque aquele negócio de fazer sequências e combos, né? É a coisa que as pessoas mais gostavam de fazer. O Mortal Kombat e o Street Fighter, ele não tinha totalmente esses combos muito longos, depois passaram a ter. Os novos Mortal Kombat, os novos Street Fighter. Se você hoje jogar um Mortal Kombat 11, meu Deus, é muito diferente do Mortal Kombat 1, né? Mas essa nostalgia muitas pessoas falam, um dos melhores gráficos do Mortal Kombat se chama Mortal Kombat 1, que foi feito com pessoas reais. Eles filmaram pessoas reais fazendo e jogaram no Mortal Kombat 1. Então, esse Mortal Kombat 1, ele chegou até a alcançar na mídia muito mais pontos do que do Street Fighter, por causa não da jogabilidade, porque o Street Fighter tinha uma jogabilidade melhor, mas o Mortal Kombat, aquele gráfico dele, muitas pessoas começaram a jogar e é um jogo que até hoje está na mídia. Mortal Kombat, Street Fighter. Eles estão mais avançados hoje, né? Você percebe que estão um jogo mais avançado. Mas são dois jogos praticamente que estão eternizados ali. E é muito bom mesmo. O mais legal, assim, de tudo isso, que a gente não... É que gera polêmica, né, pessoal? Infelizmente o Brasil passou por uma onda não muito legal nas escolas, onde foram alinhados aos games, né? Teve a declaração lá do presidente, a gente não vai colocar aqui. Mas assim, era legal que a gente ia pra nossa escola, a gente brincava de luta, só que não era querendo proporcionar a maldade dos nossos amigos, Exatamente. né? Era só mesmo ali pra dizer assim, eu sou o personagem tal, entendeu? Quem era tu? Quem tu gostava mais de ser? Exatamente. Eu ficava brincando na rua, eu tinha um colega da gente aqui que morava em frente à casa do Samuel, que eu chamo de Bel, o Wendel. A gente vivia lá nos fliperama, esperando que alguém desse uma ficha pra gente jogar. Ela Ficava analisando a ficha. Aí depois a gente fazia os bonecos aqui, a Duke, fazia as mesmas coisas e brincava aqui. O pessoal passava e dizia que a gente tava doido. Aí quando passava uma menina bonita, a gente disfarçava. O engraçado, como o Bel falou, que até os 12, 13 anos a gente não perdia essa infância. A gente brincava do mesmo jeito. Tinha 12, 13 anos, brincava, tava nem aí pros outros. Porque era uma coisa saudável. Enquanto a sua mente ela tem essa coisa saudável, ela não deixa você pensar besteira. Então a gente brincava até com essa idade aí. Eu, o Wendel, Samuel também brincava, ele tinha as brincadeiras dele, mais novinho, né? Mas Samuel também chegou a pegar essa parte da gente aí, essa época dos anos 90 aí, que a gente curtiu bastante, viu? Pessoal, Gabriel, tem uma pergunta aí sobre o game, alguma coisa de game? Nada. Por enquanto nada. Não procuro nada, né? Mas a Olha, respeito, mas, tipo assim, a respeito o que difere hoje de antigamente é que hoje em dia o PvE, que é o que vocês tinham antigamente nos jogos, no Nintendo, Atari, esses jogos mais antigos, é que a dificuldade era monstra e o conteúdo era pouco. Exatamente. Mas hoje a gente tem também jogos, como por exemplo Deus da Guerra, com dificuldades acima do nível de um deus, que tá lá na dificuldade. Por exemplo, se tu tomar um golpe de um boneco, é capaz que tu caia com 2 hits, entendeu? Então, tipo assim, hoje é ajustado a dificuldade. Mas o que a galera leva mais a sério hoje é o PVP, que é o Player versus Player, entendeu? Que é o que separa realmente jogadores bons de jogadores ruins. Tanto que os jogos hoje eles implantaram o sistema ranqueado, entendeu? Exatamente. Que deixa jogadores de nível alto num patamar aqui e jogadores de nível baixo num patamar aqui. Só que tem uma coisa bem legal também, assim, falando pro nosso público, que não estamos querendo crucificar os atuais games. Tem uma coisa que o Gabriel falou sobre a questão de ranqueado. Nós também temos que agradecer, porque na verdade hoje os games atuais só existem porque houve alguém que jogou o antigo, né? Não existe, eu acho que os que criaram os antigos eles não estão até hoje produzindo. Acho que muitos infelizmente já se foram, já se aposentaram, né? E essa é a lógica, né? Pra ter alguém que faz o que hoje um produto, ele teve que acompanhar um lá atrás, né? Então acontece, mas só que existe uma coisa com vocês. O cara que jogava lá atrás o Street Fighter, fala assim, poxa, eu queria ganhar dinheiro com isso. Aí talvez ele criou um game atual e falou assim, vou proporcionar as pessoas viverem disso. Então a gente tem que agradecer. Teve uma coisa bem legal do Free Fire, eu não sou muito fã, mas tem uma coisa muito legal do Free Fire. O Free Fire, ele proporcionou pessoas de baixa renda, que eu falo assim, pessoas de baixa renda, pessoas da periferia, a viver hoje uma vida que só jogadores de futebol vivem.
Porque assim, quando tu quer ver um cara da periferia que morava numa casa simples e hoje mora em mansão, aí fala assim, ele não estudou. Mas ele é bom no esporte, aquele esporte proporcionou ele viver isso, né? Ele é bom naquilo que ele sabe fazer. Exatamente. Então, o Free Fire, na era da pandemia, ele proporcionou para muita gente, não só o Free Fire, como outros games, então a gente tem que ver esse lado positivo. A gente não tá aqui para crucificar os atuais, a gente tá só falando que era uma coisa mais gostosa, entendeu? E tipo assim, agora outra parte bem legal também, assim, da nossa era, era assim, os filmes. Eu via, ontem eu tava procurando filmes pra me assistir, né, no YouTube e outras plataformas. Eu percebi que a indústria, ela parou de fazer filmes de aventura, algo que era bem legal e mexia com a nossa fantasia, os Eternos Golems. Qual a tua opinião sobre essa dificuldade da mídia em não produzir mais filmes nesse naipe? Se você perceber mais, hoje a mídia, elas estão mais naquela parte de ficção, né? Heróis e ficção. A aventura, quando o Samuel fala, eu me lembro muito de Indiana Jones, os Goonies, Indiana Jones, História Sem Fim, rapaz, História Sem Fim foi um dos melhores filmes, que tem aquela música, né, que ela ficou praticamente ali eternizada. Eram filmes de aventura. Filme de aventura que mostra... quem já assistiu também aquele Conta Comigo, que tem a música do Biquíni, que é Stand By Me, né? É aquela que fala assim, Stand By Me, que é Conta Comigo. Uma coisa muito interessante que eu dei pra minha filha do dia assistir, assiste esse filme aí. Rapaz, é um dos melhores filmes que ela diz que ela gosta demais, é um dos preferidos dela. Eu até fiquei assim, Conta Comigo. Você quer estar Conta Comigo, na época de 80 e pouco que ele passou, e ela gosta demais do filme, porque o enredo do filme é uma aventura. A gente percebe que os filmes de aventura hoje, uma coisa que você pode ver a diferença é isso aqui, ó. Nos filmes antigos você sabia que até aquela aventura o bandido o mocinho vencia o bandido, dava tudo certo. Hoje o filme tem que ter um mocinho que tem que morrer. A mãe do mocinho tem que morrer. Aí o pai do mocinho tem que morrer. Ou então o mocinho tem que morrer. Ou então o amigo tem que morrer. Aí o filme ele fica... O que acontece mais com o filme? Você chora mais no filme. Aqui, Ultimato. Mataram o Homem de Ferro. Tem muita gente que praticamente, eu acho que chorou na hora do filme, do cinema. Mas aí o pessoal fica assim, poxa, o Homem de Ferro vai faltar mais. Eu acho, no meu entender, acho que era pra ele ficar vivo, né? Pra dar uma continuação ia ser muito melhor, né? Como todo mundo viu no momento que ele segurou lá a luva, todo mundo vibrou, aplaudiu. Mas depois o que aconteceu com ele? Ele faleceu. Eu acho que... no céu tem pão. a frase dele. Então, como o Bel falou assim, eles deixaram muito filmes de aventura, hoje você vê mais. Os filmes que você tem hoje é mais voltado para a classe da adolescência, do jovem. É aquele romance que tem aquela briga, aquela aflição. É um romance perturbador. Que tem a briga, ele largou ela, aí ela largou aquela. Não é mais aquela coisa conservada. É um romance perturbador. Os heróis hoje, eles são psicopatas. É diferente dos heróis antigos, né? Mas o herói ele tem que ser psicopata. Ou então, o bandido tem que ser o mocinho. Entendeu? Hoje os filmes eles são assim. Eu, às vezes, no YouTube, eu assisto muito filme antigo. Às vezes eu mando algumas partes pro Gabriel. Eu falo, Gabriel, analisa esse filme aí. Gabriel não gosta de uns golems, eu não sei porquê. É bacana. Eu analiso. Eu assisto hoje, tem muitos filmes novos que também eu assisto, como principalmente esses de herói, né? A gente praticamente aqui, gente, nós somos os analistas dos filmes que vão passando da DC, da Marvel. Tanto é que a gente fica discutindo aqui, olha, mas ele poderia ter feito desse jeito. E nós começamos a puxar histórias antigas lá do conteúdo. Então quando a gente fala um negócio de filmes, principalmente filmes de ficção e de heróis, a gente sabe muito, porque também a gente viu as revistas, né? As HQ. Aí a gente comenta que o produto poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas é como o Bel está falando, eles pararam um pouco mais daquele filme de aventura
e estão fazendo mais filmes De ficção. de ficção e também do dia a dia. Você percebe que tem muitos filmes hoje do dia a dia. Como tem aquele filme Para Todos os Lugares que Andei, que é um filme que são filmes baseados no que a pessoa está vivendo no dia, né? Sempre eles botam o filme assim, a pessoa com problema, a pessoa passa naquilo. É filmes baseados no dia a dia. Não tem mais aqueles filmes de aventura que você tinha aquela imaginação. Eles foram lá para Terra do Nunca. Um bem antigo, mas nós assistimos bastante, foi Peter Pan, né? Aí hoje quando eles jogam uma versão, eles tentam mudar um pouquinho o conteúdo. Porque na verdade agora saiu uma teoria, que às vezes tem teorias que até nos compra, né? Eles vendem e a gente compra, quer dizer, que na verdade diz que o Peter Pan que é um vilão, que o Capitão Gancho, porque diz que o Peter Pan pegava as crianças, né? Quando elas ficavam adultas, ele, né, deixava de mão e o Capitão Gancho quer que ele acabe com essa farra, assim, posso tentar resumir, entendeu? Na verdade, parece que o Capitão Gancho foi uma das crianças que ele abandonou. Uma das porque ele crianças. virou vilão e quis vir Na verdade, eu acredito A gente tá com o Peter de São Luís aqui, ó. Na verdade, gente, essa teoria que eles fazem hoje. Não sei se você já viu alguns YouTube falando da parte negra do desenho, né? Já falaram até da parte negra do Chaves, né? Que ele tá todo mundo morto, vivia em um mundo que não podia sair. Então, que nem Caverna do Dragão que a gente vai falar já. Então, às vezes eles querem fazer um tipo de conteúdo diferente para tentar assim, expandir a curiosidade do público. Poxa, essa nova versão é diferente. Aí eles querem que a pessoa imagine coisas diferentes. Então sempre eles vão jogar. Eu acho bacana quando existe já tipo assim, uma trilogia de um filme, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando depois eles pegam um filme, mesmo ele sendo o último filme, mas eles botam como início, né? Eu acho legal que como tudo se iniciou. E é nesse momento que, como tudo se iniciou, que eles podem mudar algumas coisas. Alguns filmes da Marvel, se você analisar, ele não tem aquela fidelidade com o quadrinho. Tipo assim, o Wolverine, ele tem um episódio de desenho que eles vão para uma ilha onde lá todos os poderes são absorvidos. Como o Wolverine tem as garras dele, elas saem e ele fala assim, isso aqui não é nada de mutante. O único poder dele de mutante era o de cura, que ele perde. Então ele tira as garras. Mas no filme, quando faz o Wolverine Origem, né? O Wolverine Origem. A mutação dele é o osso dele que expande. Aí ele só faz cobrir lá com adamante, né? E sai. Mas no desenho, essas garras dele, elas não são mutantes, elas são colocadas. Mas depois eles mudaram. O osso dele era banhado com adamante e o osso, quando saía, virou a garra. Então, alguns filmes da Marvel, eles não tem aquela fidelidade com o quadrinho. Acontece muito isso. Aí, quando eles vão iniciar um novo filme, eles querem contar uma história diferente, eles fazem uma parte negra, eles mudam um pouquinho o conteúdo, que você já está acostumado a entender como é o conteúdo toda uma trajetória de um filme, e depois eles mudam e você fica assim sem entender. E fica com raiva, porque é o seguinte... É verdade. Porque assim, como aconteceu uma discussão entre mim e Gabriel, que eu parabenizei, até enquanto eu não reconhecia o poder da TC, né? Mas eu parabenizei a TC porque a TC, pra mim, ela é quem mais fiel aos quadrinhos, isso, né? Fiel. Ela ainda peca muito em questão de produzir, mas só que agora o último filme que eles fizeram, Liga da Justiça, teve uma repercussão 100%. Então, pra mim, eles pecam muito. Porque quando eu comecei o vídeo, eu falei assim, nós estamos com o teólogo do desenho, né? Porque assim, dentro do contexto bíblico, né, o teólogo, qual a função teóloga? Quando ele olha que tá falando coisa errada, ele vai lá, né, e expõe, não, tá errado, não tá de acordo com a Bíblia, né? Né? Então, assim, nós assim que gostamos muito de quadrinho e anime, a gente fica furioso. Quando eu assisti lá Os Vingadores, tinha coisas que eu ficava, não, isso não existe, cara. Poxa, tu tá entendendo? É a questão de menosprezar o Hulk. Entendeu? O Hulk foi rebaixado de uma forma... Não brigou com ninguém. O Thor também foi um pouquinho rebaixado. Rebaixaram o Thor. E O Thor e o Hulk, cara.
Mas e quem foi o ator principal? Capitão América. Capitão América. Entendeu? E foi uma coisa assim que pra muitas pessoas não é. Porque, gente, o Hulk, cara, é um cara, é uma máquina ali que sempre foi o sonho de consumo do exército. Por quê? Porque é uma máquina boa, entendeu? Depois, eu acho que é o único, será ser o único cara que pode combater com o Goku. Aí como o Samuel falou, na questão do teólogo dos desenhos, eu analisei praticamente ali uns sete conteúdos no Ultimato, que eu fiquei sem entender, que não tinha assim... Aí sabe que é ficção, né, gente? Mas é bacana quando você fala uma ficção assim, que dá certinho, como no caso do Flash. O Flash, ele vai acima da velocidade da luz, né, e volta tudo no tempo. Então, nesse Ultimato, eu achei várias partes do filme que ficou sem explicação. E o Flash... Gente, o Flash, ele explica tudinho. Ah, mas por que não? Ele explicou, agora ele tá explicando no Flash Reverso que porque existe o Batman pai, existe o Batman filho. Então expliquei porque no universo do outro, quem morre é o Bruce, no outro quem morre é o pai, né? Ó, eu vou citar só 3 itens aqui no Ultimato, que praticamente as pessoas vão ficar assim, realmente, sem entender. O Thanos pega aquela partícula fina, né, que nós chamamos, lá da cabeça da nebulosa, né? E ele vem pro tempo real. Sendo que o Tony Stark tem a partícula PIN, que ela pega do laboratório lá do doutor que criou o Homem-Formiga, né? A partícula PIN. Mas para você viajar no tempo, teria que ter aquele relógio e uma roupa específica. O Thanos vem de lá sem relógio nenhum e sem roupa específica nenhuma, e ainda traz a nave dele. Traz uma galera. Traz uma galera. Mundo Ficou todo. sem. Outra coisa, o Capitão América volta no tempo, ele prefere ficar lá no tempo. Depois eu entendi, quando ele aparece ele tá velho. Mas o que aconteceu com o outro Capitão América já estava lá? Não ficou bem explicado. Olha bem, isso daqui vocês vão ficar com muita raiva. No Hulk, lá onde ele fez a participação do Thor Ragnarok, o Thanos estava com uma pedra do poder. O Thanos estava com uma pedra do poder. O Hulk foi brigar com ele, deu uns bog lá, o Thanos conseguiu derrubar o Hulk. A força do Hulk é 100 vezes maior do que a do Capitão América. Mesmo o Capitão América com o martelo do Thor levantou, ele deu uns cacete no Thanos, arrebentou com o Thanos. E Thor também, que tinha um martelo, não conseguiu dar essas porradas no Thanos. E o Hulk, que tem uma força... O Capitão América, de acordo com o filme, ele tem a força de 10 homens, né? O Hulk deve ter o quê? Força de 100 homens ou mais. Ou mais, né? E o Hulk não bateu no Thanos, gente. Mas por que o Capitão América dá uma porrada no Thanos, derrubando o Thanos, dando martelo na cabeça dele, ele cai? Não, e lutando. E lutando que eu falo assim, porque assim, o Capitão América... Ele não tem poderes extraordinários, né? Porque eu faço isso, soltar poder pela mão, soltar poder, né? Como? Porque o único humano que consegue mesmo estar pau a pau, assim, que eu admiro muito, é o Superman. Pra mim, o Superman conseguia derrotar pau a pau o Thanos. Eu vejo muito isso. Porque assim, ó... O Superman é um cara... Existe... Isso porque o Superman, ele nunca usou... Poucas vezes ele foi... No extremo. No extremo, entendeu? Da força dele. É porque assim, ó... Tem uns heróis que são modificados por experiências, tem uns heróis que são alienígenas e tem uns heróis que se usam de tecnologia. Batman se usa de tecnologia, o Homem de Ferro se usa de tecnologia, herói de tecnologia. Heróis modificados, Hulk, que sofreu aquela radiação, ele foi modificado, um ser humano modificado. O Capitão América, um ser humano modificado. Superman é alienígena. É tipo assim, qual é a maior tecnologia? A do Homem de Ferro ou a do Cyborg? Claro que é a do Cyborg, porque a do Cyborg é alienígena. É uma tecnologia acima da tecnologia da Terra. Humana. Por mais que as pessoas podem crer em filme e comparar, não, o Homem de Ferro vai ganhar. Não, o Homem de Ferro ele é muito inteligente. Ele foi abençoado com a inteligência da tecnologia. Mas a tecnologia do Cyborg, ela é alienígena. Tanto é que ela é feita da caixa, né? E a caixa, de acordo lá a última versão do Liga da Justiça Snyder, né? Ela tem o poder de destruir e tem o poder de criar. É uma tecnologia absurda, ela é alienígena, né? Acima da tecnologia da Terra.
Então, se você for... Que nem uma vez, teve um YouTube que fez comparação das pessoas da DC lutando com as pessoas da Marvel. Eu percebi que ele puxou um pouquinho do saco da Marvel, porque ele botou o Batman para lutar com o Homem de Ferro. Claro que o Batman é perder. O Batman é inteligente, mas o Homem de Ferro ele tem a tecnologia, né? A favor dele. O Batman também tem tecnologia, mas ele ia perder. Aí ele botou a Mulher Maravilha para lutar com o Thor, porque eles eram de outras dimensões. Eu acho que ficou bacana essa competição, né? Mas é como eu estou falando aqui, o Bel está falando. Às vezes a gente fica com raiva porque se não seguir de acordo como é a trajetória dos desenhos, da HQ, das revistas, a gente fica assim chateado, como esse Ultimato. Gente, o Hulk não fez nada, não brigou com ninguém. Acabaram com o Hulk. Acabaram com o Hulk e acabaram com o Thor. Eu sei por que eles fizeram isso, só que eu não vou falar aqui. Foi a mesma coisa que fizeram no filme Street Fighter. Porque na verdade, exatamente, assim, que na verdade também existe muito assunto de bastidores. Acho que é um assunto de bastidores, exatamente, né? De dinheiro, assuntos políticos, né? Querer puxar bandeira. É que nem assim, ó, é que nem eu falo muito assim. Por que não fizeram no Street Fighter que tem aquele brasileiro e aquele cara que dá choque, né? Fizeram tudo assim, dos Estados Unidos é o cara que luta boxe, né? Por que não fizeram um cara com um cara de capoeira que representaria o Brasil? Pra mim acharia mais legal. Fizeram um cara tipo um cara nada a ver, cara, porque eu sou brasileiro, eu não sou aquele cara que anda dando choque nos outros. É lobisomem. Tipo um lobisomem, entendeu? É como se fosse assim, não, o Brasil é cheio de mato, entendeu? Mas não sei se é essa a intenção, né? Mas deve ter alguma explicação bacana. É que nem eu falo muito assim. Eu tenho um tempo atrás eu não admirava muito assim a TC, mas eu comecei a assistir, né? Assisti alguns desenhos e eu reconheci, cara, que o único cara que pode derrotar o maior de todos, o maior de todos, ele está aqui entre nós, nosso Son Goku. Não, eu já tenho outro pensamento. O único que pode lutar com ele é só Superman. Eu acho que seria aquilo que é impossível, rapaz, né? Eu acho que Saitama. Veja, Saitama ele é um desenho icônico, né? Ele é bem atual, mas a gente vai abrir espaço pra ele. Tem muito gíria brasileira. Pra quem assistiu o Saitama, mesmo sendo dublado brasileiro, mas ele é muito bacana o conteúdo dele. Ele segue fiel o que é o nome do filme, One Punch Man, né? O homem de um soco só. Saitama, ele é muito bacana, Saitama. E engraçado também. Engraçado, e tem umas coisas quando ele tá lutando, ele tá se preocupando com a promoção do supermercado. Isso que eu acho legal, entendeu? E o legal dele, cara, porque a gente vai continuar na nossa nave do tempo, a gente tá aqui na era 90. Escuta bem, eu fiz uma linha do tempo imaginária, vamos lá, vamos parar e imaginar. Nos anos 90, assim, a Manchete começou a trazer esses conteúdos pra gente, né? É tão incrível que tinha coisa que a gente assistiu em 97 que em 85 já estava passando no Japão. A demora pra chegar pra gente era muito gigantesca, hoje chega mais rápido. Beleza, correto. Então o que acontece? O Japão e a galera, eles começaram a investir em vários períodos porque que eles queriam, tipo assim, galera, vamos investir em animes com criaturas, como criaturas, Pokémon, Digimon e outros, que foi uma febre de vários desenhos parecidos um com o outro, com essa temática, beleza. Depois, antes disso, veio uma mega temática, era o quê? Cavaleiros, né? Teve lá o Shurato, teve Cavaleiros hoje, teve o outro lá, Samurai Warriors. Então ele seguiu a mesma temática, E depois veio a matemática mais forte de todas, que foi a que durou mais tempo, que já veio a temática, posso dizer que é a temática de Dragon Ball Z. Né? Já tinha Dragon Ball, não teve mídia assim no SBT, mas criou mais força na Band, com a Era Z. Depois disso, veio o Naruto, e todos seguem essa mesma temática, Naruto, né? Aí vem Naruto, e Naruto proporcionou abriu portas para as outras temáticas, como o Bleach e outros aí. E o Saitama, ele quebrou essa temática. Vamos criar um cara forte, principal,
Mas um cara simples. Exatamente. Ó, Isso que o que né? ele falou, quando o Cavaleiro surgiu na época de 90, eu me lembro que eu comecei a assistir em 92, 93, era uma febre no colégio. É Cavaleiro, 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 Cavaleiro. O único que chegou perto, tem muito episódio, e teve vários, foi Dragon Ball. Depois do Cavaleiro fizeram Samurai Warriors, não teve aquele mesmo sucesso, mas assistiram. Teve o Shurato, que também foi parecido, que eles tinham armadura, tinham um irmão. O Shurato é quase a mesma história de Kamen Rider. Dois irmãos são separados e viram inimigo. É a mesma história de Kamen Rider, Shurato. Aí eles falam, no Max Samandá, Bodama, sou quem? Suak. É o que eles falavam. Não era assim que eles falavam? Talvez assim, Fizeram Samurai Warriors também não com tá armadura. invocando ao mal. Também enfim. não deu sucesso. Aí teve o que assistiu também Yusuke. Yusuke tinha Toguro, Yan, também a mesma coisa. Aí quando surgiu o Dragon Ball, é que ele quebrou um pouquinho, ficou parecido, porque o Cavaleiro era o Cosmo, e o Dragon Ball era o Ki. E o meu desenho quando eu fazia vai ser a Aura, os Filhos do Sol. É um desenho que eu criei naquela época e nunca foi pra TV. Vai dar certo, vai dar certo. Aí eu falei com a galera aqui, era a turma da gente que chamava Turma de Babalu, na época da infância, Turma do Babalu. Cada um tinha um nome específico. Então quando eles fizeram o One Punch Man, que é o Saitama, quebrou essa lógica, porque tava ficando muito repetitivo. Ó, o Dragon Ball também ele trouxe uma lógica diferente, o Naruto trouxe uma lógica diferente, mas você percebe que tinha sempre aquele negócio de patamar. Evoluir. Então o Saitama, eu assisti a primeira temporada, a segunda e a terceira ela tá só na webcomics, e até ali também a terceira temporada. Então ele quebra um pouquinho essa lógica, o Saitama, porque tá ficando mesmo tudo parecido. Assim, a sequência não tá tendo uma coisa assim diferente. É tipo assim, fez o Pokémon e o Digimon. O Digimon o pessoal assistiu, mas o Digimon ele é uma versão do Pokémon. Tem evolução todo o tempo. É diferente o tipo de evolução, o tipo de lógica mas acontece a mesma evolução do Pokémon. Posso dizer assim, a mesma temática. A mesma temática. Entendeu? A mesma temática. E tipo assim, foi o único desenho atual. E também tem outro anime também que a gente pode também, que quebrou toda essa cronologia, foi o One Piece. One Piece, diferente. Ele também é o anime com mais episódios na nossa era atual. Então ele quebrou e é muito bom. A Akira parabenizou, né? Eles têm uma pequena parceria, né? E é uma coisa assim bem legal. E falando aqui sobre a questão da cultura musical da década de 90, que é uma coisa assim fantástica, cara, né? Fantástica. Deixa saudades, né? Saudades. Eu até trago o teu violão pra tu cantar uma das músicas mais... Cantar aquela música de... Eric Clapton, como é? Eric Clapton. Cara, é assim, ó. Eu já gostei também de música até dos anos 60, 50, 70, 80 e dos anos 90, que foi a nossa época. Até mesmo o pessoal lá de casa, o próprio Gabriel, ele gosta também de música muito antiga que ele não tinha nem nascido ainda na época. E são músicas... Gente, é diferente as músicas que chegaram até os anos 90 do que a de hoje, porque naquela época as músicas tinham mais poesia. Hoje não existe poesia. Hoje não existe poesia na música. A melodia das músicas, as músicas internacionais, você pegar uma tradução era diferente. Hoje a música, como ele falou, a música ela já é um pouco ofensiva, porque às vezes a mulher escuta uma música lá, dança a música e às vezes a música esnoba ela não tá percebendo. Esnoba ela não tá percebendo. Que tem que botar a bunda lá no chão, você é de todo mundo, assim, mas ninguém. Então esnoba ela, a música esnoba ela todinha, desvaloriza a mulher, às vezes a música desvaloriza o pai, desvaloriza a família, e o pessoal não percebe. Então a música de hoje, ela perdeu a poesia. Ela não tem mais aquela poesia de antigamente que o pessoal cantava, músicas que eternizaram, bandas que eternizaram. Se você comparar um forró das épocas de 95, 92, é tão diferente dos de hoje. O forró, calcinha preta, antigo, não tem comparação com calcinha preta, Norte de Caju, que eram os antigos, magníficos. Era tão incrível, pessoal, que aqui, se acaso, espero que sim, que tenha pessoa fora de São Luís assistindo. Aqui em São Luís tem um festival que é o Expoema.
né? E tipo assim, Calcinha Preta tá ali até hoje ali na história do Expoema. Então, Como tipo eu falo assim, uma coisa gente, é assim, incrível. eu sou crente, sou cristão, né? Mas como eu tô falando assim, é um conteúdo que nós estamos falando aqui que não pode se deixar de falar as coisas da infância que a gente viveu, música, games, brincadeiras, que nós estamos citando aqui. As músicas eram diferentes, apesar de as músicas ser assim, eram as músicas mundanas aqui, era mundana, mas era diferente de hoje. Hoje existia uma poesia, você cantava uma música Existia uma história. uma história. Aquela música assim, aquela música lá do vaqueiro. Uhum. Pô, aquela música ali é muito É uma trabalho. história, uma história da vida dele que ele conta que ele teve que ir embora, depois voltou pra querer o prêmio, lá ele encontra a esposa dele com o filho dele. Então é uma história contada. As pessoas vivenciam a história contada. Hoje as músicas, as pessoas querem vivenciar é o desastre da vida dele. É o desastre, entendeu? Entendeu? Aí, pessoal, e existe uma coisa bem legal da música que eu falo assim, não vai existir ninguém como de cantor pra mim da era passada, vai ser Michael Jackson, sempre o maior cantor pra mim, né? E tipo assim, existe uma coisa bacana que a mídia trabalhava, a mídia, que ela sabia trabalhar muito bem com bandas, né? E ela fazia assim, ela tipo abria espaço pro período, eu vejo muito assim, né? Ó, esse momento vamos abrir muito espaço para bandas. Depois vamos abrir espaço para um cantor solo. Então eles abriram espaço para as boys bands, né? Que teve uma febre ali que parou ali em 2002, né? Onde ainda está em atividade é só o Backstreet Boys. As outras, posso dizer, concorrentes não existem mais, né? E tipo assim, as novelas. Gente, o Samuel, ele gostava muito de imitar o No Messi. No Messi, que era uma banda antiga, eu acho que ela era um pouquinho mais antiga do Backstreet Boys. Ele cantava a música todinha do No Messi. Como era, Bel? Tá de lembra ainda? Eu não! Ele cantava assim, ó, Where did you go? I love you like... Where did you go? Cantava essa música aqui, ó, No Messi, ó, gente, ó, antigo, No Messi. Esse cara Não era é... sensacional, ele cantava também do Rick Iglesias. Ele cantava as músicas todinha do Rick Iglesias. E olha que Rick Iglesias cantava o quê? Era espanhol, era italiano, né? Castelhano. Italiano. E Bel cantava. E testemunho de Bel. Mas como eu falei, ele gostava das músicas ali. Não tem como eu até hoje eu gosto. Não tinha comparação. O Bel cantava também. Agora, uma coisa que eu achava muito legal das novelas, que prendia muito a molecada, né? E tinha uma coisa daquela novela que tinha lá o lobisomem, era Rock Santeiro, né? Rock Santeiro, ixi, essa é antiga. Conta aquela história pra galera aí sobre que quando tu cantava aquela música Mistério da Meia-Noite, que toda a molecada saia correndo, conta aí. Era a porta. Era do professor Astromar, era o que virava lobisomem. As novelas eram... Rapaz, até as crianças assistiam porque era só comédia. As novelas tinha a Mulher de Branco, tinha Rock Santeiro, que até aquele finado José Wilker, né? Que fazia o Rock Santeiro, aí tinha o professor Astromar, que virava lobisomem, no final descobriram. Então era mais uma. A novela antigamente era mais uma questão de ficção. Ficção científica, era Rock Santeiro. E uma coisa muito interessante, que a gente estava falando agora há pouco de música, né? Música dos anos 90, tinha a banda Roupa Nova. E a trilha sonora era boa da novela. A maioria das sonora, a banda Roupa Nova teve maior participação. Tem não sei quantas trilhas sonoras. Muito bom. Roupa Nova, acho que uma das melhores bandas que teve, questão da época aí. Até hoje ainda faz sucesso, teve um dos vocalistas que faleceu, né? Uhum. Mas até hoje faz sucesso. E todas as músicas eram poesia. Que é a diferença de hoje, não tem mais aquela poesia, né? Pessoal, praticamente é sem letra. As músicas não tem letra. É tipo assim, você caiu perto de mim e todo mundo sorriu. Então, tipo assim, as novelas, elas oportunizavam muito os artistas cantores com as suas trilhas sonoras, né? Exatamente. E era uma coisa assim, muito peneirada. Não era qualquer música, tinha que trabalhar o tema da novela, né? Era uma coisa assim, muito assim, estudada. E tipo assim, porque eu continuo falando, eu sei que muita gente aí, a galera da juventude, infelizmente eu vou ser bem sincero, gente, não tem como vocês combater com a antiga. Por quê? A antiga era algo bem escrito, era trabalhar, tinha aqui, peraí, vamos fazer aqui a melodia. Aí o cara lá escolhia, né, a melodia. Aí tinha arranjo, tudo trabalhado, entendeu? Aí era muito mais trabalhoso e bonito, né? Saiu um trabalho bacana.
E hoje em dia, infelizmente, com mais simples palavras, o cara faz sucesso, né? E tem uma coisa bacana assim. E tem aquela questão também, Léo, que eu, no meu entender assim, Porque ele é músico, né? A mídia, ela tem um grande poder de te deixar lá embaixo e fazer tu crescer. Elas podem muito pegar alguém, vamos trabalhar com essa pessoa. Aí faz marketing, bota pra cantar em show, bota pra cantar em comício. Ela levanta a pessoa de um tal modo, às vezes a pessoa não tem nem talento. Nem canta bem. Como a gente vê muitas pessoas aí em programa de televisão que cantam super bem, cantam música em inglês, americana, eu gosto muito também de música em inglês. Eu comecei a gostar das melodias, como o Bel falou, nas novelas era assim. Saiu o LP, que antigamente era disco, LP nacional da novela. Depois saiu o LP internacional. Aí quando saiu o internacional da novela, que a gente vê aquelas canções belas, Eric Clapton, Bee Gees, que era tudo poesia. Então, a mídia, se ela bem entender, não digo totalmente a mídia, mas é um certo grupo de pessoas, elas podem pegar qualquer pessoa que não, vou fazer essa pessoa crescer. É tipo assim, uma coisa assim, é um assunto atual que a gente vai falar aqui, é questão tipo assim, eu não me conformo vendo alguns jurados do The Voice. Às vezes o candidato lá canta 1000 vezes do que os caras lá. Tem uns que tem até argumento, né, pra julgar. Mas tipo assim, eu não vou dizer o nome dela. Ela faz parte da região norte. Nada contra a região norte, tenho o maior carinho por eles. São nossos vizinhos aqui. Uma cantora lá, cara, de R$1, se você é inteligente. Ela é jurada, cara. E eu não me conformo que ela vai ser jurada. E os caras lá cantam pra poxa ela sendo jurada, entendeu? Sem ter aquela bagagem mesmo assim de doido, cara. De músico mesmo. Porque assim, ó, tem uns produtores musicais, tem muitos produtores musicais que eles não cantam, eles não têm uma voz bonita. Como o falecido Arnaldo Sacomani, ele não cantava, tinha uma voz bonita. Mas ele era um produtor musical, ele sabia quanto afinava e desafinava. O que Belo tá falando aqui é que muitas pessoas que vão ser jurados se dizem cantor. Muitos falam, olha, eu não sou cantor, mas sou produtor musical. Ele não canta bacana, mas ele faz a produção. Beleza, mas muitos que vão lá se dizem ser cantor e na hora que vão cantar faz uma coisa horrível. Eu já vi, não vou citar aqui nomes, mas eu já vi muitos cantores na hora do show ao vivo ali, nesses programas que tinha antigamente, rapaz, desafinar horrivelmente ali na hora. Enquanto isso nós temos um monte de talento aqui no Nordeste, assim, absurdo. Não só no Nordeste, no Brasil no Brasil todo tem muito talento que canta bem. E não tem aquela oportunidade. Não tem entendeu? Oportunidade de jeito nenhum, entendeu? Mas graças a Deus hoje a internet ela também ajudou muito a aparecer muita pessoa boa, né? Mas também a internet também tem umas coisas assim, né? O nosso conterrâneo que tá lá nos Estados Unidos, né? Mas eu desejo sucesso pra ele porque ele é um cara bem legal. Quem é inteligente sabe que... Mas como cantor eu não acho legal não, mas eu gosto dele, não vou mentir. Aí o que acontece? Outra coisa que a gente vai falar aqui também da década de 90, dos anos 2000, né? O nosso futebol, que era a nossa raiz. Eu acho que o futebol ele perdeu o brilho ali. Acho que em 96 eu acho que ele acabou. 96? Porque as pessoas falam assim, 96 eles perderam para a França nas quartas de finais. Que eles perderam, mas ali para mim ainda era a seleção. Porque hoje a seleção brasileira tem muita mídia envolvida, tem muito patrocínio envolvido. Muita grana. Não é olha, as pessoas, às vezes quando o pessoal faz a divisão da Copa, né? Vai ver lá com quem caiu nos grupos, aí tem uns comentários que falam assim, tomara que a gente não caia no grupo da Espanha, tomara que a gente não caia no grupo da Alemanha, tomara que a gente não caia no grupo da França. Eles menosprezam o futebol brasileiro. Independente de quem venha, Brasil é Brasil. Vai ter que enfrentar. Nós escapamos do grupo da morte. Se cair no grupo da morte, mostra que o Brasil tem futebol. Então, na minha opinião, os jogadores não tem mais equipamento como tinha antes, assim. Gente, a seleção 94, ali com Romário e Bebeto, foi muito boa. 98 com o Ronaldo Fenômeno. Chegaram ali à competição, eu não consegui entender porque eles perderam para a França, né? Isso aí acende assim, uma luzinha na cabeça da pessoa, uma duvidazinha. Todo mundo tem essa dúvida e acha que ali teve alguma maracutaia, né? Ninguém sabe na verdade. Mas ali chegaram 3 vezes consecutivas na final. Aí na final de 2002, o Brasil ele vinha passando por dificuldades nas eliminatórias. Aí foi que eles foram para a repescagem, né, e conseguiram se classificar. Aí depois vieram, tudinho, aquela garra, aquela vontade de vencer. Hoje, aí em 96 também,
apesar de eles terem perdido nas quartas de finais, mas ali, para mim, a seleção brasileira ali, acho que foi das últimas seleções que valeu a pena, porque a seleção de 2014, que perdeu por 7-1 da Alemanha, olha, vocês vão analisar uma coisa bem aqui. Outro dia eu estava vendo um documentário das Copas que o Brasil ganhou. Olha como a seleção estava despreparada nessa época. Quando eles foram pro pênalti com o Chile, acho que nas quartas de finais, olha o que acontece. O que eu me lembro, quem era o goleiro era o Júlio César. Diz que parece que o Júlio César começou a chorar. Eu não esqueci o nome dele, que era o capitão. É o Thiago Neves? Thiago Silva, parece que falaram que ele botou a bola, sentou em cima, ficou lá pensativo. Ele era o capitão. Faltou um Dunga doido naquela hora ali. Todo mundo ficaram nervoso. Eles passaram, né? O Júlio César agarrou o pênalti, eles passaram. Mas ficou todo mundo assim, que o pessoal falava assim, rapaz, quem é a psicóloga dessa seleção? Ficou todo mundo afoito. A seleção de Romário, de Ronaldo, de Pelé, por mais que seja a final, ia bater um pênalti, ninguém ficava desse jeito. Eles ficaram ali tudo, ali assim, com medo, assim, eles passaram uma imagem assim, de derrota. Passaram uma imagem desconfiança. De derrota, né? Assim que eu disse, tem uma coisa bem interessante. Vamos lá, pessoal. 98 foi a primeira Copa que eu assisti, né? Que eu tinha um entendimento humano em saber o que era uma Copa. 94 tinha 3 anos, mas não acompanhei, é muito criança. 98 eu tinha 7 anos, então já tinha uma noção. E eu tinha uma noção mesmo, né? que Bel com 6 anos, ele ia querer pensar como um 11. Ele era assim. Assim, mas só que... Ele era precoce, né? Era precoce. Mas eu fiquei triste porque Zidane destruiu lá. Mas vamos lá, né? É o seguinte... Sei que aqui tem muitas pessoas que estão assistindo que entendem de futebol, tem pessoas que não entendem. Eu nunca fui bom em jogar, mas eu sempre entendi. Estou aqui até com a camisa do Sampaio Corrêa. É o seguinte, o Dunga, ele era volante, né? E o volante é o cara que fica ali no meio campo, articulando, defendendo. Então, quando a gente tem um guerreiro no meio campo, ele traz confiança para a defesa, né? Então, isso que faltou, que eu vejo que falta às vezes, né? A gente teve até agora em 2022... que foi o que faltou lá no finalzinho, faltou um cara no meio campo com garra que pudesse evitar aquele contra-ataque da Croácia, que proporcionou um empate e logo após os pênaltis a eliminação. E essa questão de 2014, faltou sim o Thiago Silva chamar a responsabilidade para ele, né? Chamar a responsabilidade porque foi uma coisa muito questionável, né? E a questão de grupo da morte, as seleções, eles tinham medo, cara, como falar assim, o Brasil vai estar com nós, era um medo. Hoje as pessoas não respeitam mais a seleção brasileira. O próprio Mbappé, né? Tinha falado faz umas piadas assim. Fez uma entrevista aí que ele disse que nem o Brasil nem a Argentina ganhava, né? Então, gente, eu torci absurdamente pra Argentina ganhar essa Copa. Só pra calar a boca dele. Né? Eu torci absurdamente. E é uma coisa assim, que foi justamente, ele falou sobre a questão do futebol sul-americano, ser ultrapassando. Gente, outra polêmica também. Eu não queria entender assim uma coisa assim, tal, beleza, o Jorge Jesus ele fez esse sucesso com o Flamengo de 2019, beleza. Só que às vezes eu vejo assim uma loucura por técnico estrangeiro, e às vezes não, quero um técnico português, isso que aí começa a desvalorizar o futebol brasileiro. Mas agora vamos ver, quantas Copas do Mundo Portugal tem? Nenhuma. Se eles são tão bons assim, porque eles não fazem a seleção deles ser campeão do mundo? Na minha opinião, eu digo assim, não é Brasil que tem que pegar técnico de fora, não. É eles que tem que pegar. Brasil tem que exportar técnico pra fora. A mesma coisa, o Brasil tem que exportar jogadores pra fora, como eles fazem sempre. Esse negócio de Brasil estar comprando jogador, uma coisa aqui, talvez seja por causa da disciplina, né? Porque tem muitos jogadores estrangeiros que eles são mais disciplinados que alguns jogadores brasileiros. Nós estamos vivendo uma onda aí de jogadores brasileiros que estão passando por dificuldade lá, que eu falo assim, passando por processo, risco de ser empresa, porque estão fazendo besteira, e que é a disciplina, né? Disciplina que o Messi e o Cristiano Ronaldo manteve, tanto é que eles foram campeões
melhores do mundo, tiveram 5, 4 bolas por aí, mas por causa da disciplina deles. E muitos brasileiros não estão tendo essa disciplina lá fora como as pessoas estão vendo. Então, como eu estou falando, está tendo muita mídia, tá certo que hoje tem uma diferença do que está acontecendo, que muitos brasileiros estão investindo, que não acontecia naquela época. Muitos brasileiros dos anos passados... Eles aprenderam com os erros das pessoas, né? Não criaram assim um negócio com seu dinheiro, muitos fracassaram, ficaram pobres, e hoje eles estão investindo, né? Eles fazem instituições, caridades, mas também estão fazendo o seu empreendedorismo, né? Eles estão fazendo bastante. Só que eu tô achando que tá faltando mais amor pelo futebol. Sim. Dos jogadores. Assim que eu disse, tipo assim, eu vejo muito um cara que quebrou esse patamar, pra mim é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior pra mim é o cara que mais, eu vejo que o Vinícius Júnior pós Neymar, ele vai ser o cara que vai trazer, não um resultado igual o Ronaldinho Gaúcho fez, mas ele vai chegar um pouquinho perto. Então, né, o pessoal vai marcar um outro dia, né, com o que eu disse pra falar só mesmo de futebol e futebol de Nintendo, né? Como eu falei, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou. Ronaldinho, né? Agradecendo todo mundo. Vai lá no nosso Instagram, no nosso TikTok e YouTube. Tem alguma rede social, Keudson? Quer deixar tuas redes sociais, telefone? Entendeu? Não, meu telefone é o mesmo de sempre. Entendeu? Se quiser deixar aí. Se você quiser também agendar o Keudson. Lá seu Instagram lá também. Entendeu? A gente vai estar botando aí no nosso card aí. Pessoal, agradecendo mais uma vez. Deixa os comentários, a gente vai estar respondendo. Deixa lá qualquer ideia. A gente está agradecendo as ideias e estão melhorando, viu? Cada dia mais aí. Essa aqui é só a parte 1, tem uma parte 2. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, entendeu? Extenso. E quem quiser ir futuramente também patrocinar a gente, nós estamos aí disponíveis a negociar, conversar. Nós temos aqui nosso boné, já do nosso canal, depois a gente vai futuramente dar um presente para vocês. Beleza, pessoal? Voz 03 Estúdios, muito obrigado, valeu! Se inscreva aí, pessoal, bota lá nos comentários para cada vez mais a gente expandir esse canal aqui, viu? Tem muito conteúdo bacana que você possa entrar nele e aprender aqui também. E você colocar suas opiniões também, né? Tá aberto para todo mundo aqui. Na hora!